eu sempre acho que a gente tem que fazer um trabalho muito grande de preservar a memória cultural, memória afetiva, né? A memória gastronômica, de Bocaina, principalmente. Porque a gente mora aqui, a maioria de nós vai continuar aqui, muitos daqueles que forem embora vão voltar, né? Como eu, morei muitos anos, desde, enfim, 78, não parece, mas eu sou velha, morei fora de Bocaina. Eu vou procurar fazer assim um histórico, né, pequeno para vocês. Claro que a fase musical que é agora, que é de 1940 a 1960, não é a minha fase. Eu sou velha, mas nem tanto, né? Eu nasci em 61, então já estou um ano na frente dessa fase. Mas eu vou falar um pouquinho do início, do que eu me lembro do Carnaval bocainense. E eu me lembro, assim, de muitas coisas interessantes. Eu fui, por exemplo, uma das primeiras mulheres, meninas, adolescentes a brincar carnaval de biquíni em Bocaina. Naquele tempo tinha corpão, né? Podia. Isso faz bastante tempo. Eu deveria ter talvez uns 14 anos, 13 anos. E meu pai, engraçado, né? Ele não via problema nisso. E olha que isso faz tempo. E é uma historinha, eu gosto de contar as historinhas, porque, né, é bem legal. A minha amiga que ia sair comigo, a gente fez uma fantasia, uma saia de tule preta, né, um bustier, um monte de coisa assim que se não for pra causar, eu não vou. Aí, tô pronta para ir de biquíni, não era um biquíni assim, fio dental, que também já era demais. Mas era um biquíni normal que a gente usava naquela época. E aí eu venho para casa da minha amiga para a gente sair de dupla, né? Uma dando força para a outra. Adivinha o que eu cheguei na casa dela e ela estava vestida? Só com a saia. Não, embaixo a mãe fez ela botar uma bermuda até aqui, botou uma camiseta e eu, daquele jeito, né? Mas foi uma decepção, primeiro por ela não estar vestida como eu, como nós combinamos, né? Na partezinha de chá. Mas ao mesmo tempo fiquei feliz porque assim, meu pai nunca nos podou, né, nesse sentido. E aí eu lembro que eu fui pro clube com a minha fantasia, de biquíni e tudo, e a minha amiga lá com a sua bermuda, 3/4, quase que passava do joelho para baixo. Mas são histórias que ficam na memória da gente, né? Eu lembro também, por exemplo, dos grandes carnavais que Bocaina tinha. 1970 foi o ano de inauguração do Clube de Baixo, que a gente chamava o Clube de Baixo. Quem é do meu tempo vai lembrar, né? Então, na época, tinha um construtor chamado seu Sebastião. Você lembra disso? Seu Sebastião, ele morreu dentro do clube que ele mesmo construiu, brincando carnaval, né? Isso foi em 70, 71, 72. Naquela época, meu pai, ele não era esse carnavalesco que nós conhecemos hoje, né? Todos nós conhecemos. Mas ele era organizador do carnaval. Então, tinha que contratar músicos de fora. Naquele tempo, como diz o outro, naquele tempo parece Bíblia, né? Mas eles contratavam os músicos fora de Bocaina. Alguns eram bocainenses. Tinha o seu Pereira, lembra dele? Ainda bem como é bom ter gente da mesma idade. Seu Pereira trocava trombone de vara, né? E os músicos eram todos músicos que usavam instrumentos de sopro. Meu pai tinha uma paixão por instrumentos de sopro. Uma das coisas mais tristes do meu pai foi esse final de carnaval, assim, em que o sertanejo tomou conta do carnaval. Não é que nem nada contra, eu também não tenho nada contra o sertanejo. Mas eu aprendi cada música no seu momento, cada música no seu lugar. Então, por exemplo, como eu não ouço carnaval na festa São Pedro, eu também não quero ouvir sertanejo no carnaval, né? Então,
maioria, meu pai tinha uma paixão por marchinhas de carnaval. Se vocês olharem ali naquele lindo museuzinho que as meninas montaram, os meninos ali montaram, sobre um pouco de coisa que eu tenho. E se eu for montar um museu mesmo, ele vai precisar de bastante espaço. Ainda é um sonho, ainda, por isso que eu guardo tudo ainda o que eu tenho lá do meu pai. Então, naquela época, era assim que acontecia o carnaval. Tinha o clube de baixo e tinha o clube de cima, que é onde é hoje a lotérica. E a gente não podia brincar nos dois clubes. Quem era do partido político brincava embaixo, quem era do outro partido político brincava no clube de cima. Era assim que funcionava. Mas eu brincava nos dois. Isso eu lembro perfeitamente bem. Eu brincava nos dois, os meus matinês naquela época. Eu ia no matinê, né? Então eu dava intervalo no clube de cima, eu corria para brincar no clube de baixo. Dava intervalo no clube de baixo, eu corria para brincar no clube de cima. E aí era muito bom, sabe? Embora a gente não veja as partes difíceis, porque era bem difícil montar o carnaval, trazer músicos de fora, né? Pagar esses músicos. Tinha ainda que vender as mesas do clube. Não sei se alguém que um dia viu isso, né? O clube era montado, tinha as mesas para as famílias. Mesa com 4, 6, 8 cadeiras. Então as famílias compravam a mesa para poder sentar. E aí o carnaval, né, o baile acontecia no meio do clube e nós ficávamos ali apreciando as pessoas brincarem e fazendo fofoca a respeito delas, né? Então nessa história toda, o que eu não posso é uma personagem, né? Foi meu compadre, e chamado Glicério, tio da tia Heloísa. O Glicério era um carnavalesco que amava desfilar. Né? A gente tinha concurso de fantasia naquela época. Ele amava desfilar, ele trazia fantasias maravilhosas. Todo ano ele trazia uma fantasia de fora, geralmente do Rio de Janeiro ou dos primos dele lá de Iruoca, para poder fazer o desfile de fantasia. Então a gente tinha um carnaval muito rico, né? Maravilhoso. Então não posso nunca deixar. Eu acho que é uma personagem que a gente precisa resgatar um dia, né? Para contar a história, contar a vida. Eu acho que seria muito interessante. Aí a tia Heloísa, que não me deixa mentir, e que se um dia a gente for resgatar a história do Glicério, ela pode ajudar vocês aí bastante, que eu acho que vale a pena. Às vezes a gente busca heróis, mitos e representantes fora do nosso local. Mas se a gente estudar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, a gente vai encontrar mitos, heróis, personagens que são nossos irmãos daqui de Bocaina. Outra pessoa que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum é do Pacheco, né? O Pacheco, quando mudou para Bocaina, eu lembro direitinho. Ele chegou aqui com a botina rigideira, sabe aquelas botinas de bosta que fica rengindo? Com a calça aqui assim, com a mão na frente e outra atrás. Mas ele aqui em Bocaina, ele fez a vida. E ele fez grandes carnavais aqui em Bocaina, com a escola de samba Bem Quem Quer. Não sei se vocês vão se lembrar. Talvez não, né? Porque já é bem... Mas os pais de vocês com certeza vão lembrar. Com certeza. Então era uma escolinha de samba que envolvia toda a população de Bocaina, por isso que era muito legal, né? Então tinha as alas de baiana, tinha alas assim, tudo direitinho, cada rua representava uma ala, era muito legal. Vale muito a pena um dia vocês assistirem, tem vídeos gravados, é só resgatar, né? Era muito interessante, tinha porta-bandeira, tinha mestre de sala, era muito rico mesmo. Então isso aconteceu em alguns anos, e aí, infelizmente,
também acabou morrendo. Porque o verdadeiro carnavalesco são poucos. Eu vejo isso porque, por exemplo, eu jurei para o meu pai que eu ia continuar a história dele e já falei 2 anos. Né? Já falei 2 anos. 2020, acabou que teve carnaval, mas eu não fiquei aqui, porque eu também tinha um sonho de conhecer outros carnavais, eu não quero morrer sem conhecer outros. 2021 a gente não teve por causa da pandemia, 2022 também não teve, então vocês vão ver que a última camiseta é essa que eu estou usando aqui. Porque depois que meu pai morreu, a gente fez as camisetas representativas das fantasias que ele usava. Então cada ano a gente elegia uma fantasia, e aí fazia a camiseta e fazia o bloco representar aquela fantasia. Então tem o bloco do índio, vocês vão lembrar, né? A gente trouxe aquele boneco maravilhoso. Aquele boneco, ele foi feito em Olinda. Então não é... Vocês sabem, se não sabem, aprendem agora. Olinda, em Pernambuco, é a terra dos bonecos gigantes. Então eu queria muito ir lá conhecer o Carnaval dos Bonecos Gigantes. E é uma emoção absurda para a gente que tem sangue carnavalesco na veia, né? Então aquele boneco do meu pai que vocês veem aí pela rua, ele foi encomendado, foi feito em Olinda, veio de avião para Guarulhos, de Guarulhos a gente trouxe para cá, né? Então para nós é uma alegria, não é isso? É muito legal. Jaci Gualiati também foi um personagem muito importante, que ainda era na época do Carnaval de Clube. Né? Então ele também promoveu muitos carnavais, e aí nessa época a prefeitura também já tinha entrado como parceira dos carnavais, né? Porque no tempo do meu pai, lá em 1970, 70 e poucos, antes do meu pai até mudar de Bocaina, a prefeitura não ajudava, assim, não tinha verba, né? Não vou falar em ajuda, não tinha verba para fazer carnaval. Então se desse prejuízo, o prejuízo ficava para minha mãe. Porque minha mãe que era professora, minha mãe que era assalariada, ela que ganhava o dinheiro para sustentar a casa, vamos dizer assim, né? Então se o carnaval desse prejuízo, não vendesse muitas mesas, o bar não desse bastante lucro, a portaria não vendesse bastante, se desse um tempo assim de chuva, quem tinha que pagar os músicos, quem tinha que bancar tudo era minha mãe. Porque ela que tinha dinheiro de salário, que ela era professora. Né? Então são esses personagens que eu gostaria de lembrar para vocês. E só para a gente terminar, o bloco do Maurício nasceu de uma conversa de bar, não poderia ser diferente, né? Uma conversa de boteco. São as melhores ideias nascem quando a gente está tomando uma, isso é inegável. As melhores viagens, as melhores ideias, as melhores coisas. Nasceu em 2002, porque aí o clube acabou, né? Foi acabando, o carnaval do clube, o carnaval de rua foi tomando conta, e hoje na maioria dos lugares é assim. Então, com esse negócio de surgir o carnaval de rua, meu pai, meu irmão, meu filho e a Bia, principalmente eles, tiveram essa ideia de montar um bloco. O bloco Vai Quem Quer. Não, Vem Quem Quer. A escola de samba era Vai Quem Quer. O bloco do Maurício, Vem Quem Quer. Então, desde 2002, a gente nunca falhou um ano, né? Então, o único ano que a gente não tem camiseta é o ano de 2006. 2006, 2007 não foi feito camiseta, porque o carnaval de Bocaina, vocês sabem, carnaval é daqui uma semana, aí que começa a arrumar o carnaval, né? E nesse ano de 2006, 2007, não ia ter carnaval, então meu pai não mandou fazer as camisetas, e aí a gente não tem. A gente decidiu na última hora juntar todo mundo, nós usamos as camisetas que tinha, cada um usou a que tinha. Daí para frente, embora não estejam todas ali, nós tivemos bloco todo ano.
E eu prometi para ele, sempre prometi para ele, que eu ia carregar a bandeira, o anel de Bamba, eu ia segurar junto com o meu irmão, né? Porque é muito difícil a gente segurar um anel de Bamba. Muito difícil. Não só pela responsabilidade que é, né? Segurar esse anel e botar o bloco na rua, assim como eu não tenho, nem nunca vou ter o mesmo carisma que meu pai teve, né? Então ele punha o bloco na rua com 80 pessoas pelo carisma que ele tinha, né? Meu pai foi o primeiro e o único rei momo aqui em Bocaina. Não existia esse negócio de rei momo. Então ele foi convidado a ser rei momo, teve cerimônia de entrega da chave na cidade, que é assim que acontece. Daí pra frente meu pai foi o primeiro e o único rei momo aqui de Bocaina. Então ele era muito carismático, né? E ele tinha as loucuras dele. Se não desse, se a prefeitura, por exemplo, não tivesse verba, ele bancava do bolso dele as camisetas. Ele nunca cobrou uma camiseta de ninguém, sempre pagou e fez, para poder ter o carnaval. Então acho que isso vale a pena, esse resgate. Fala, Ju. Não, Lucas. Então, na verdade, assim, eu parei um ano porque eu tinha um sonho de conhecer o Carnaval do Galo da Madrugada e o Carnaval de Olinda, né, Olinda e Recife. Esse era um sonho grande e eu já realizei. Então, assim, eu tenho que cumprir a promessa que eu fiz com meu pai, né? Essa é a ideia, de continuar levando logo até não vai ter outro para segurar, né? A hora que eu for, não vai ter mais quem segure o bloco, porque a geração de vocês é outra cabeça. Vocês não têm essa... Isso não é bom nem ruim. Vocês têm outras preocupações, né? Do Carnaval de Bocaina. É muita história. Eu ainda vou escrever um livro, vou lá com o Adriano, onde a gente vai contar as histórias uma a uma, né? Histórias de alegria, de dor, de tristeza sobre o Carnaval. Mas a gente só vai contar essa história com calma. Eu agradeço imensamente o convite de vocês. Estou sempre à disposição para falar do pouquinho que eu sei, né? Estou sempre à disposição, podem contar comigo sempre, com as minhas coisas. Sempre que for para enaltecer Bocaina, principalmente, através do trabalho do meu pai, não enaltecer meu pai não precisa disso, né? Graças a Deus, já está em outro clima, já está brincando em outro lugar. Mas sempre que precisar, para enaltecer Bocaina, precisar do trabalho que meu pai realizou, fiquem sempre à vontade. Eu tenho realmente muita coisa guardada, muita história para contar, né? Tá bom? Muito obrigada. Nessa fase maravilhosa que vocês mostraram, da Bossa Nova, né? Um movimento que começa lá em 1922, né? Com a Semana de Arte Moderna, tentando tirar o Brasil daquela história de ser dependente culturalmente dos Estados Unidos e da Europa, o que era bom para Paris, o que era bom para os Estados Unidos, culturalmente, que eu estou falando, é que tinha que ser bom para o Brasil. Então começa a aparecer esse movimento, e aí um vídeo é legal que Renato Santonquete, era os Beatles brasileiros, né? Galera cantando uma versão de uma música dos Beatles, mas já tentando ser a música brasileira. E veio a Bossa Nova, e eu vi antes ali os malandros, né, o Bezerra da Silva, começa a ser valorizado o samba, né? Até aqui o samba era um produto, até ali o samba era um produto muito discriminado, né, por ser feito por negros, a grande maioria do povo negro, era turista que vinha passear no Brasil, achava maravilhoso o samba, mas o brasileiro não valorizava. E a partir da década de 60 começa, principalmente no
Rio de Janeiro, e hoje a gente sabe que o Carnaval Carioca, o Carnaval de São Paulo, são grandes manifestações culturais e geradoras de emprego e renda, que é o mais importante. O Carnaval do Rio de Janeiro, só para a gente colocar, está sendo vendida a transmissão dele para mais de 100 países do mundo, né? E atrai turistas, gera a indústria do turismo e diversas outras indústrias do mundo inteiro. Mas nós estamos falando de ditadura militar, né? E depois, então, desse ano, início da década de 60 maravilhosa, em 1962, o Jânio Quadros renuncia, né? Era um governo de aventura, eu prefiro chamar assim. Então, gente, vocês podem baixar a barriga agora, viu? Eu já vou fazer duas músicas de sequência para vocês. Já vou agradecer as meninas ali, que é muito bom fazer essas apresentações.
Minha vida é você.